começar a lidar com o trauma? Isso é difícil, né? Porque o primeiro passo de todos é a gente reconhecer uma coisa muito simples e ao mesmo tempo não tão óbvia, que é: algo me atingiu, algo me machucou. Isso que é um trauma. Quando você vai pensar em física, né? Pensa ortopedia, traumatologia, você machucou, você quebrou, né? Tem alguma coisa que é assim, olha, tem uma cicatriz, tem algo que antes dele eu era uma coisa e depois desse evento eu fiquei outra coisa. E a gente demora um tempo para compreender isso, que houve algo da ordem do acontecimento. É até um conceito esse. Tem um autor, que é o Alain Badiou, que até tem um livro, né, L'événement, o evento, o acontecimento, que tem essa definição. Antes é algo de uma natureza e o depois é algo de outra natureza, tem um outro ser. Aí a pergunta é: aquilo que foi da ordem do acontecimento fez a passagem de qual tipo de vivência para qual outro tipo de vivência? Eu vivi mais leve, vivi mais feliz? Foi um acontecimento como da ordem da paixão, por exemplo? Foi intenso, foi uma epifania, foi uma decisão maravilhosa em que eu digo: olha, a partir de agora eu vou bancar o meu dom de desenhar. Eu vou desenhar cada um desses fios, as linhas, as texturas, os fios, é o jeito que eu olho o mundo, é o jeito que eu vou olhar essas peças todas. Eu preciso mergulhar nas linhas e nos planos do mundo. É isso que eu sou. É da ordem do acontecimento. É traumático? Percebe a diferença? Eu tô começando aqui do conceito mais amplo, né? Esse evento, esse acontecimento transformador de uma subjetividade. E se, em vez de ser um insight, uma descoberta, uma construção, alguma coisa que a gente conquista, e se é algo da ordem do que dói, do que machuca, do que tira, do que drena energia, do que te confunde, do que te faz você se perder, né? Aí, esse é o trauma. Então, primeira coisa, diferenciar os vários acontecimentos da minha história. 2, aceitar, reconhecer. Olha, eu só agora estou assumindo que levar aquele fora teve o impulso de trauma, o significado, foi da magnitude do traumático para mim. Que eu falei: tô nem aí, tanto faz, tô vivendo minha vida, ó, também fuck off, né? Não, só que não. Por quê? Porque doeu. E porque provavelmente, se doeu tanto aquele fora, é porque ele deve ter alguma coligação com um evento traumático do passado, que é alguma cena da ordem do abandono, da rejeição, da perda, do luto, de alguma coisa que não pôde ser devidamente elaborada. Então, esse é o terceiro elemento, né? Depois do reconhecimento, depois da aceitação da carga, da importância, da magnitude da dor e da cicatriz, é muito importante a gente falar: bom, então tem algo aqui que coliga com a minha história de vida. Tem um reconhecimento, normalmente, de um evento traumático lá atrás e que tem que ser percorrido.
Aí a gente vai elaborar. Como é que se elabora algo? Olha, gente, ó, falação, 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 falação. No melhor sentido. Não é só aquela. Estou falando assim, para dizer, jorros de palavras. Porque normalmente o trauma é da ordem do silêncio. É alguma coisa, ó, pá, levei porrada, tem um punch da vida, né? E não pude elaborar, não pude falar, não pude simbolizar, porque eu não tinha os meios para isso, não tinha aparelho psíquico para fazer essa digestão subjetiva, não subjetivei, porque eu era muito novo, pode ser, era muito imaturo, pode ser, porque a carga traumática, a carga dessa vivência era muito alta, muito pesado, pode ser. Então, normalmente, não é só que uma coisa é trágica, muitas vezes né? Assim, vou dar aqueles exemplos, estupro, violência física, humilhação, guerra, fome, sim, mas muitas vezes não é, o trauma não é diretamente proporcional ao input da carga do evento vivido. O trauma é sempre a diferença entre a força do que aconteceu e a minha potência, a minha força de elaboração, a minha possibilidade de digerir o acontecido, né? O meu músculo subjetivo, digamos. Como é que eu estou em termos da minha experiência, da minha maturidade, da minha análise, né? Em que momento analítico eu estou? Eu sou um bebê e alguma coisa acontece? Muito diferente. Eu tenho 7 anos e eu consigo já ter esquemas mentais, possibilidades para compreender o que é a vida, o que é a morte, o que é a violência, o que é pedir ajuda. Eu tenho 14 anos, eu tenho 21, eu tenho 28, né? Isso tudo é muito diferente. Então, a gente reconheceu, e normalmente é a posteriori, no nosso processo analítico, que a gente descobre que, nossa, eu vi 1000 vezes meu pai bater na minha mãe e ok, foi um dia em que eu estava atravessando a rua e vi um cara xingar meu pai. Aquilo foi traumático, muito mais do que as 1000 vezes que eu vi esse pai ser violento com a minha mãe. Não é curioso? E vocês veem que eu estou dando exemplos que podem parecer aleatórios, mas isso é parte da clínica, isso é o dia a dia da clínica. Por exemplo, o Freud tem um relato importantíssimo que ele foi contando a partir dos próprios sonhos, e tá, né, na interpretação dos sonhos, está na biografia, muito discutido, que é justamente o Freud lembrar de uma cena fundamental quando ele viu o pai dele ser humilhado por antissemitas. Freud era judeu, o pai, a família. Viena, século XIX, era o aumento do antissemitismo na Europa, que justamente expulsou vários judeus, alguns até fizeram, né, o grande movimento de defesa que foi sair daquele lugar, né, que é outro assunto. Ele viu o pai ser humilhado e isso para ele foi muito difícil. E a reação do pai, que eu não vou me estender aqui, mas foi de não enfrentamento. Essa cena foi muito difícil para o Freud poder elaborar. Então, você vê que depende do que é a nossa visão de mundo e a nossa visão do próprio eu colocado nesse mundo, para ele conseguir subjetivar, intelectar e poder pensar, como diria o Bion, né? Poder pensar, transformar esses elementos, né? A transformação do elemento alfa
ou do incognoscível, ou do real, né? Como diria Lacan, ou qualquer forma que a gente queira pensar, ou qualquer autor ou referência bibliográfica, ou simplesmente assim, né? O que está tão difícil e que a minha própria mente não digere, o meu próprio músculo não carrega, não lida, não vai fazendo alquimia de palavras, que é a grande arte analítica para a gente atravessar esse trauma, né? Não só começar a lidar com ele, mas, né, por que não, vamos acreditar, fazer essa travessia.